Mesmo jogando em casa e com um jogador a mais durante praticamente 70 minutos, o Corinthians é completamente nulo na partida, não leva perigos ao Flamengo e o rubro-negro está na final da Copa do Brasil. Bem, meus queridos, Corinthians e Flamengo se enfrentaram, na tarde do último domingo para definir o último finalista da Copa do Brasil de 2024, aquele time que iria enfrentar o Atlético Mineiro nos dias 3 e 11 de novembro. Eu vou falar mais especificamente da final, em um vídeo específico, como eu faço aqui, também já é padrão do canal, porque a gente ainda tem questões de mando de campo a serem definidas, ainda vai ter sorteio para tudo isso e por aí vai. Então eu vou falar da final em específico em outro vídeo. Então, resumindo a este jogo, a gente tinha basicamente de pré-jogo um clima um tanto quanto hostil, por toda aquela situação da troca de datas, acusações de a CBF favorece um, a CBF favorece outro, a arbitragem favorece um, favorece outro. Todo esse clima, de briga realmente entre as duas instituições. Ainda tem a questão lá do Hugo Souza, do pagamento da compra em definitivo por parte do Corinthians, uma indefinição. Tudo isso basicamente apimentou esse Corinthians e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians ele via de uma vitória de 5-2 contra o Atlético Paranaense, que desgastou muito o time. Isso aqui vai ser importante para análise dessa partida, porém que renovou também o mental, o anímico da equipe. Afinal, uma vitória assim contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento, ajuda a basicamente melhorar o clima para uma decisão que era esse jogo contra o Flamengo. Já do lado rubro-negro, o time ele tinha sido derrotado perante o Fluminense no Fla-Flu também no meio da semana, porém tinha rodado mais o elenco, tava com os desfalques da data FIFA, então esse jogo pouco importava para o Flamengo. O que importava realmente era essa definição de domingo. Então, com tudo isso falado, com tudo isso colocado na mesa, vamos direto para as escalações. Do lado do Corinthians, você tinha o melhor que tinha à disposição. Eu tenho algumas críticas quanto a essa escalação do Ramon Dias, que eu vou falar no futuro do Corinthians, que eu vou esmiuçar basicamente essa derrota e essa eliminação, que no placar em si foi um empate, mas animicamente foi uma derrota para o Corinthians. Também, o time ele veio com Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, que merecidamente ganhou a vaga de titular, Gustavo Henrique e André Ramalho no miolo da zaga. Aqui você tem, por exemplo, o Kaká sendo poupado, muito por conta daquele desgaste, por aí vai. E o Matheus Bidu na lateral esquerda. Uma dupla de volantes com José Martínez e Charles. Na ponta direita, Romero, na ponta esquerda, Thales Magno, como um camisa 10 realmente, Rodrigo Garro, e no ataque, Yuri Alberto. O Ramon Dias ele abandonou aquele losango e decidiu ir pro 4-3-3 e realmente ir pra cima do Flamengo, pelo menos na teoria. Já do lado rubro-negro, você tinha o que o Felipe Luiz tinha de melhor à disposição. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira no miolo da zaga e Alexandro na lateral esquerda. Eric Pulgar e Nicolas de la Cruz mais ou menos como volantes, com o Arrascaeta mais à frente como meio de ofício mesmo. Ponta esquerda, Bruno Henrique, ponta direita, fazendo também mais uma meia, o Gerson, e no ataque, o Gabigol. E bem, nesse início da partida, realmente, a gente teve uma prévia do que seria todo o jogo. Um jogo extremamente travado, truncado, mais ou menos no meio de campo, porém com o Flamengo conseguindo se sobressair, principalmente em bolas paradas e em bolas aéreas. Inclusive, chega a fazer um gol em bola parada com o Alexandro. Por lateral rubro-negro, ele estava milímetros à frente, da linha de impedimento, então um lance muito bem anulado. Porém, esse era o contexto, um jogo extremamente travado com o Corinthians que tentava ter mais essa posse de bola, propor o jogo, afinal estava diante de sua torcida, jogava em casa, tinha essa vantagem. Porém, esbarrava num dia muito ruim de seus jogadores. Thales Magno, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Angel Romero. Ninguém estava lá muito bem nessa parte ofensiva do Corinthians. E do lado do Flamengo era um time que segurava um pouquinho mais, esperava para sair em contra-ataques realmente, e aproveitava muito da bola aérea, que é realmente uma fraqueza desse Corinthians, que tem que ser mais bem treinado. Eu já tinha comentado isso no vídeo no meio da semana contra o Atlético Paranaense, que o time sofreu muito nessa bola aérea. E ontem contra o Flamengo, sofreu novamente, inclusive levou um gol, só que teve sorte de estar anulado. E bem, esse jogo ele continuou truncado, com esse mesmo cenário até os 27 minutos, quando a gente tem o diferencial que foi a expulsão do Bruno Henrique. Eu ainda vou fazer um pequeno bloquinho aqui nesse vídeo para comentar de arbitragem. Eu ainda vou fazer um bloco específico desse vídeo aqui para falar de arbitragem. Porém, me adiantando um pouquinho, eu acho que não tem nenhuma dúvida que aqui era um lance de vermelho, O Bruno Henrique, ele não foi na maldade e isso é muito bom ser colocado. Não é um jogador que tem esse histórico. Ele acabou calculando errado, a hora que ele ia fazer o domínio, não viu o Mateuzinho que foi de cabeça, e aí a gente teve assolado. O Mateuzinho chegou até a tomar 6 pontos na cabeça, então realmente foi um lance muito sério, e Bruno Henrique muito bem expulso, não tem muita dúvida quanto a isso. E aqui eu tenho que valorizar o masterclass do Felipe Luiz. Cara, eu sei que eu vou parecer muito engenheiro de obra pronta, porque esse vídeo aqui ele é postado no dia seguinte, eu também não tenho nenhuma prova do que eu vou falar agora em sequência. Porém, qual foi a tomada de decisão do Felipe Luiz quando o Bruno Henrique ele é expulso, quando ele perde a sua principal válvula de acelerar o jogo? Ele tira o Gabigol, que vinha sendo completamente nulo na partida, e coloca o Fabrício Bruno e fecha a casinha.
Eu vi muita gente comentando, né, xingando, pedindo, por exemplo, um Plata ou um Michael, porque são opções mais ofensivas, são opções que dariam esse contra-ataque ao Flamengo, essa saída em velocidade. Porém, eu achei até que interessante realmente a escolha do Filipe Luís por colocar o Fabrício Bruno. Gente, é só a gente fazer uma pequena análise tática do Corinthians. É um time extremamente limitado tecnicamente, é um elenco que melhorou nessa janela do meio do ano. Porém, é um nível muito abaixo do Flamengo e isso eu acho que não é dúvida pra ninguém, né? É só a gente olhar o 11 inicial. E é um time que também vinha sofrendo com as suas individualidades num dia ruim, como é o caso do Garro, que fez sua pior partida pela camisa do Corinthians. Então, ele percebeu que o Corinthians estava apanhando um pouco nessa hora de construir, e o Corinthians, cara, tava toda hora forçando o lançamento e bola cruzada na área pro Yuri Alberto, que não é bom de cabeça. Então, o que ele decidiu fazer? Cara, vamos congestionar esse meio de campo, colocando mais o terceiro zagueiro, né? Ele vai fechar basicamente com uma linha de 5, depois 4 meio campistas à frente para tentar fazer essa saída e também controlar mais a posse de bola. Vamos perder tempo, o Corinthians ele não tá num dia muito inspirado, também não tá conseguindo criar jogo, e é um time que joga em transição. O Corinthians ele utiliza muito da velocidade em contra-ataque. Utilizou, por exemplo, contra o Atlético Paranaense para fazer o seu quarto gol. Então, se a gente fechar a casinha, ficar num bloco mais baixo, a gente não vai sofrer. Filipe Luís fez isso e deu perfeitamente correto, né? Durante toda a partida, eu já tô até me adiantando nisso enquanto análise do segundo tempo. Eu acho que foi uma boa substituição e a gente tem que valorizar muito o Filipe Luís por fazer isso daqui. E o primeiro tempo ele termina assim: o Corinthians ele teve um jogador a mais por mais ou menos 15 minutos, não conseguiu produzir nada, parecia um pouquinho ansioso e tinha muitos jogadores individualmente num dia muito ruim. E do lado do Flamengo é um time que teve as melhores oportunidades, chegou até a marcar, porém quando perdeu o Bruno Henrique realmente fechou a casinha e ficou mais defensivo até o final do primeiro tempo. Já na volta do intervalo, cara, a gente teve um segundo tempo terrível. Essa é a grande realidade, sem lá muitas grandes chances. Por quê? O Flamengo estava nesse bloco baixo, buscando realmente perder tempo, controlando mais a posse de bola, utilizando muito dos seus meias para realmente ter essa posse, diminuir o ritmo da partida, como o Arrascaeta, o De La Cruz, o Gerson, que fez uma excelentíssima partida, e fechava muito bem nessa linha de 5. Já do lado corintiano, é um time que voltou extremamente ansioso, sem paciência para trocar passes e realmente tentar desbloquear essa linha de 5 jogadores depois de 4 que o Flamengo vinha fazendo. Cara, o Corinthians ele tentava muito lançamento, muito cruzamento, chegou com perigo realmente em uma finalização do Yuri Alberto, que o Rossi fez uma excelente defesa, só que não tinha essa paciência, não tinha essa calma para aproveitar o jogador a mais, para aproveitar a bola no pé. E aí foi minando o tempo, foi perdendo tempo, né, não conseguindo criar boas chances. E chegou mais ou menos os 30 minutos, o Corinthians ele morre fisicamente, realmente o time ele sentiu muito a batalha que ele fez na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. E do lado rubro-negro era um time que perdia tempo com o Rossi, que fez bastante cera, mas e aquilo, o futebol ele tem cera, ninguém faz nada pra coibir, então eu não vou condenar o Rossi agora por conta disso. E o time ele vinha perdendo tempo, fazendo essa defesa, usando o Rossi, controlando a bola no meio de campo, e o jogo ele termina assim. O segundo tempo não teve lá muitas grandes chances. O Corinthians, que era o principal interessado, só teve realmente uma grande chance em uma boa finalização do Yuri Alberto, um único momento, né, de lucidez realmente do Yuri, que fez uma péssima partida, juntamente com muitos outros jogadores. O Ramon Dias fez algumas alterações que não surtiram efeito e o jogo ele termina empatado em 0-0. O Flamengo conseguiu se portar com um jogador a menos, sobreviveu a Itaquera sem demais sustos. E realmente passa para a final da Copa do Brasil o melhor time. Um Flamengo que amassou no primeiro jogo e só não foi para Itaquera com uma vantagem maior de gols por conta do goleiro corintiano Hugo Souza e também de algumas bolas na trave e milímetros do Gabigol. E em Itaquera soube se portar muito bem com o jogador a menos, como eu disse, né? Um masterclass do Filipe Luís que mostrou muito repertório defensivo e merece o crédito depois de ser chamado, por exemplo, de paneleiro no meio da semana no seu terceiro jogo como técnico profissional do Flamengo. Né, é meio complicado como as pessoas agem, né? Mas enfim. E mereceu essa classificação. É o melhor elenco e fez valer esse elenco bom juntamente com um bom trabalho de seu técnico. Um trabalho muito novo e muito recente, porém que mostrou muito repertório, tanto no jogo da ida quanto nesse jogo da volta. Jogo da ida fazendo masterclass de ataque e no jogo da volta fazendo masterclass de defesa. Merecidíssima classificação do Flamengo, ainda mais com as duas partidas patéticas que o Corinthians fez. Melhorou no segundo tempo do jogo da ida? Melhorou. Porém, o jogo da volta mostrou rigorosamente nada e mereceu ser eliminado, mesmo jogando em casa. Partindo agora para o futuro das equipes, começando pela equipe vencedora, que foi o Flamengo. Cara, assim, tal qual eu falei quanto ao Atlético Mineiro ontem, eu vou repetir aqui pro Flamengo. O foco do time agora são as Copas. O Campeonato Brasileiro já tá muito distante, né? Já são 9 pontos de distância pro líder Botafogo. Muito provavelmente não vai estar nessa briga pelo título até o final, que novamente vai se afunilando em Botafogo e Palmeiras.
Então, a esperança para salvar a temporada era a Copa do Brasil. E na minha opinião, se vem esse título, salva a temporada, ainda mais quando você analisa todo o contexto realmente. Como eu disse, nessa finalização quanto à análise do jogo, cara, o Filipe Luiz ele demonstrou muito repertório neste mata-mata. Mostrou que ele aprendeu com os técnicos que treinaram ele durante a sua carreira. Por exemplo, com o Jorge Jesus mostrando todo o repertório ofensivo no jogo de ida e com o Simeone no jogo da volta, fazendo uma excelente retranca, né, um jogo defensivo maravilhoso do Flamengo, que soube se fechar, soube perder tempo, soube trocar passes. E eu acho que pro Filipe Luiz é um ponto muito grande, ele ganha muita confiança e merece essa confiança porque foi um excelente jogo do Flamengo. Individualmente, também tivemos excelentes partidas, cara. O que jogou o Gerson ontem é brincadeira. Controlando bola, cadenciando o jogo muito bem, chutando quando precisava, correndo quando precisava. Excelente partida, ajudou muito realmente nessa estratégia de jogo do Flamengo. E no geral, foi um jogo quase que impecável, vamos colocar assim, do rubro-negro. É um time que soube jogar muito bem com um jogador a menos e não sofreu muito, justamente por conta do seu adversário. E eu diria que para análise completa desse jogo, a gente tem muito mais a falar do Corinthians do que do Flamengo. Porque o Flamengo, ele fez aquilo que cabia a ele. Uma vez que está com um jogador a menos, que o jogo fica mais complicado, realmente se fechar era a melhor opção quando você fazia a análise completa da partida. Eu acho que foi uma excelente eliminatória pelo lado do rubro-negro. Realmente, como eu disse, mereceu se classificar tanto pelo que fez no jogo da ida quanto pelo que fez no jogo da volta. E agora chega forte para essa final de Copa do Brasil. Quanto a favoritismo, realmente a gente tem que esperar os mandos de campo, porque eu vejo hoje Flamengo e Atlético Mineiro num estágio um tanto quanto parecido para ambos. Porém, cara, essa Copa do Brasil agora, ela pode tanto salvar a temporada, porque eu acho que salva, quanto dar tranquilidade para 2025. Porque caso a taça venha, o Filipe Luiz vai ter muito mais tranquilidade para trabalhar e muito mais confiança. Vai ganhar um período a mais com o torcedor de paciência. E a gente sabe que o torcedor rubro-negro ele tem muita pouca paciência. Tanto que é só a gente analisar o que foi dito para o Filipe Luiz depois do Fla-Flu. E agora ele cala a boca de muitos. Porque aquele que foi chamado de paneleiro depois da sua primeira derrota em 3 jogos como treinador profissional, retirou um suposto membro da panela para colocar outro jogador que foi essencial para a manutenção desse resultado. Classificação gigante que dá tranquilidade. E agora o ano do Flamengo é a Copa do Brasil. É tentar ganhar esse caneco e depois só ficar no G4 do Brasileirão para garantir a classificação para Libertadores. Excelente resultado e excelente semana para o torcedor rubro-negro, que agora fica tranquilo, só esperando realmente a Copa do Brasil. Agora partindo para o Corinthians, e eu tenho muita coisa para falar do Corinthians. Como eu disse, a análise de toda essa partida, a classificação do Flamengo, todo esse contexto, nos diz muito mais do Corinthians do que o Flamengo, pelo menos olhando para essa partida. O Flamengo, ele fez por merecer sua classificação. Já do lado do Corinthians, o Corinthians ele não fez nada para merecer. Assim, começando pelo Ramon Dias, uma estratégia precária no primeiro jogo, que não foi com meio campo de pegada e sofreu muito por conta disso, tanto que leva o gol no primeiro tempo, onde estava sofrendo muito por conta da escalação que o técnico fez. O jogo da volta, na minha opinião, ele erra novamente. Eu entendo que você tem verdadeiras finais, o Corinthians ele tem uma sequência de finais. Teve o Atlético Paranaense, tinha o Flamengo no último domingo e agora vai ter o Racing pela Sul-Americana. Eu entendo que você tem que rodar o elenco. Porém, o André Carrilho, ele começar entre os reservas, não faz muito sentido. Foi um dos poucos jogadores que se salvaram nesse elenco do Corinthians, juntamente com o André Ramalho, na minha opinião, que fez uma boa partida, voltando àquele nível que ele já vinha mostrando e nos últimos 2 jogos não tinha mostrado. Além do erro de estratégia, a gente também tem a questão de jogo. Gente, o Corinthians, como eu falei durante a análise do jogo, é um time de transição. Falar que jogar com um jogador a mais dificultou para o Corinthians neste caso não é um absurdo. Eu sei que a frase é revoltante, mas essa é a grande realidade. Se o Flamengo ele continuasse com os jogadores, com o Bruno Henrique vindo para cima, deixando espaços, o Corinthians talvez conseguisse atacar mais na transição. Tanto que o Corinthians ele foi talvez melhor na partida, enquanto o Bruno Henrique estava em campo. E aí, com o jogador a menos, com o Flamengo se fechando, e aí eu tenho que dar um mérito pro Filipe Luiz, né? Porque ele teve essa visão, ele teve essa estratégia de se fechar. Porque o Corinthians é um time que sofre quando não tem espaço para jogar, quando não consegue jogar em transição. E aí só conseguiu chegar uma vez em gol realmente, com o Roberto chutando e o Rossi defendendo. E juntamente com esses erros de técnico e estratégia, a gente também tem atuações individuais. Eu vou citar um por um. Thales Magno, partida muito fraca. Ângelo Romero, cara, que chute o Romero deu no gol. E o Roberto, fugindo do padrão que vinha sendo o Yuri nas últimas partidas. Cara, ontem ele errou praticamente tudo. Foi quase 1 a menos pro Corinthians. E conseguiu um bom chute, só que acabou sendo defendido. Dos jogadores que entraram, o Coronado também fez provavelmente sua pior partida pela camisa do Corinthians. Giovani, quase nulo.
Pedro Henrique nem tocou na bola e ainda levou um amarelo. Sem falar do Rodrigo Garro, que é um jogador que vem carregando esse piano durante todo o ano pelo lado do Corinthians. Porém, ele é um ser humano. Eventualmente, ele vai oscilar. E acabou que a oscilação do Rodrigo Garro veio no pior momento possível. Contra o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, onde ele é o jogador cerebral. Ele é o jogador que tem que render. E ontem errou muito em muita coisa. E foi só mais um do quebra-cabeça que culminou na eliminação do Corinthians. É um time que, como eu disse, merecidamente foi eliminado. Não jogou nada praticamente no jogo da ida, embora pudesse ter marcado um gol, porque teve bolas na trave, teve boas chances de chute. E no jogo da volta jogou rigorosamente nada, foi praticamente nulo. Se tivessem mais 3 tempos aqui de 45 minutos, muito provavelmente o Corinthians não teria marcado em cima do Flamengo, porque não deu. Tem dias no futebol que simplesmente a bola não entra, que simplesmente as coisas não funcionam. E esse foi o dia do Corinthians. E aí que tá, eu tenho que fazer também aquela ponderação. Qual que era a final do Corinthians na última semana? O jogo contra o Atlético Paranaense. Ponto. Não vale a pena você ser campeão de uma Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É essa a lógica. E o Corinthians, ele venceu o jogo com o maior peso. A Copa do Brasil tinha peso? Tinha. Não vou desmerecer a Copa do Brasil porque eu acho que é uma competição importantíssima no cenário nacional. Porém, o Corinthians ele foi com força máxima, se desgastou e cansou no principal jogo. E pro jogo do Flamengo, faltou fôlego no final da partida, faltou repertório, faltou atuação, faltou tudo. E quando falta tudo, para você se classificar, ainda mais com um 1-0 contra, fica meio complicado. E acabou que essa eliminação, ela é justa. Eu sei que pro torcedor corintiano ouvir isso e também para mim falar, porque é meio óbvio o meu time de preferência, o time que eu torço está só no meu fundo, é meio duro. Só que a gente tem que encarar a realidade. Não deu. Foi até onde pôde na Copa do Brasil. Escreveu uma história interessante. Porém, bateu no teto. Enfrentou um time que tecnicamente é muito melhor. Isso aqui eu acho que ninguém nega, né? É só a gente olhar o 11 inicial do Flamengo e comparar com o 11 inicial do Corinthians. Que taticamente também foi engolido por um Filipe Luís que foi superior ao Ramon Dias nos 2 jogos, no conjunto do confronto. E agora pro Corinthians, resta se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro para 2025, o que é o título do Corinthians para esse ano, e talvez tentar beliscar uma Sul-Americana. O foco tem que ser o brasileiro, como eu venho falando jogo após jogo que eu comento aqui do Corinthians. Não podia priorizar nem a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana. O foco é o brasileiro. Tem que permanecer e vai ter mais uma final na segunda-feira contra o Cuiabá. Porém, o próximo jogo é contra o Racing e em casa. E assim, olhando para essa partida em si, eu acho que é um jogo um tanto quanto diferente, né? Eu ainda vou fazer uma análise mais aprofundada no vídeo de amanhã, em que eu vou comentar os jogos, né, da Libertadores e da Sul-Americana. Mas eu acho que contra o Racing, joga mais ou menos quem der. E, óbvio, não pode largar a Sul-Americana porque o Corinthians tem uma situação um tanto quanto delicada relacionada a competições de mata-mata ano que vem, porque não se classificou ainda para a Copa do Brasil. E vencer a Sul-Americana agora é a única opção para o Corinthians conseguir jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Porém, o foco tem que ser contra o Cuiabá. Você não pode perder para um adversário direto como é o Cuiabá. Tem que vencer para respirar. Mas se der para ganhar contra o Racing também, seria bem interessante e eu acho importante também para elevar a moral do time. Isso aqui também é importante de pontuar. Não pode deixar essa eliminação pesar no mental. Porque agora não acabou a temporada pro Corinthians. Não tá no meio de tabela e foda-se todo o resto. Não. Tá brigando contra o rebaixamento. Não pode deixar abalar, não pode abaixar a cabeça, porque é uma final após a outra, como eu disse. Atlético Paranaense, Flamengo. Agora vamos ter Racing e Cuiabá. Então levanta a cabeça, porque ainda tem muita coisa pra fazer esse ano, muita coisa pra disputar e quem sabe, muita coisa pra conquistar. Isso aí só o futuro pode nos dizer realmente. E agora, né, já partindo pro encerramento, só vou fazer um pequeno comentário quanto à arbitragem. Eu acho que nós tivemos 3 lances que geraram mais reclamação, né? Uma arrancada do Arrascaeta no início do primeiro tempo ainda, né, que o Gustavo Henrique ele acaba puxando ele. Foi pedido por muita parte do rubro-negra uma expulsão do Gustavo Henrique. Com a minha análise, eu acho que o Arrascaeta ele estava mais que correndo para a linha de fundo, e em lances assim, em que o jogador ele corre para a linha de fundo e não está indo para a área, o recomendado é dar o amarelo. Então eu acho que a decisão do Daronco ela é correta. Porém, quando eu vi o lance, também fiquei com a impressão de que ele seria expulso. Então eu não acharia nenhum absurdo que impede isso. Porém, eu acho que um amarelo é cabível. Expulsão do Bruno Henrique, como eu disse, nenhuma dúvida. Nem vou me estender muito mais quanto a isso. E um possível pênalti no Garro, né? Que o Gerson chuta a bola na mão do Garro, dentro da área, no segundo tempo.
Gente, o Gerson, ele já veio de uma posição de impedimento e também o tempo de reação, a proximidade dos dois jogadores torna esse lance um tanto quanto difícil para se marcar. Geralmente lances assim não são marcados, né? O braço do Garro também não estava tão distante quanto o do Otávio, por exemplo, no jogo de sábado. Então eu acho correta a decisão de não marcar o pênalti, também não marcaria, afinal o Gerson estava impedido. E só fazer um pequeno comentário quanto à briga que continuou no pós-jogo. Eu entendo todo esse clima, como falei na introdução, da mudança de datas, arbitragem, por aí, mas gente, a arbitragem do Daronco, ela foi boa. Não vamos reclamar, ninguém foi brutalmente desfavorecido, não tem nada disso. Vamos falar assim, realmente, o corintiano ele não pode reclamar de ter sido roubado, nada disso. Por isso que tem, por exemplo, uma entrevista do André Ramalho, que eu acho estúpida, dele falando que o Daronco picotou muito o jogo, sendo que esse é o padrão da arbitragem brasileira. E do lado do Flamengo, falando que foi roubado também, muita besteira. A arbitragem foi boa, ainda mais quando você vê o caminhão de pressão que estava nas costas do Daronco para apitar essa partida. Não tem muita polêmica quanto à arbitragem, na minha opinião, mas eu acho importante pontuar nesse finalzinho. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.